Tem algumas pessoas que dizem que fundos imobiliários são boas alternativas para você colocar a sua reserva de emergência. Mas será que são mesmo? Pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre reserva de emergência e sobre fundos imobiliários. Por quê? Porque tem muito influenciador, muitas pessoas que dizem que fundos imobiliários são boas alternativas para você alocar a sua reserva de emergência. Lembrando, pessoal, que reserva de emergência é aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento em caso de emergência. Em caso de algo que não estava previsto, como, por exemplo, emergências médicas, emergências relativas à saúde, desemprego, tudo aquilo que não estava previsto e que pode exigir que você coloque dinheiro, que você pegue dinheiro para pagar algumas imprevisibilidades. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. E para isso, você tem que ter fácil acesso a ela. Você tem que acessar facilmente este dinheiro, porque você pode precisar a qualquer momento em caso de emergência. Por isso que o nome é reserva de emergência. Mas, pessoal, para entender melhor o funcionamento disso, vamos pegar um exemplo, uma situação hipotética. Vamos supor que o Jonathan, ele está voltando de uma festa, ele bebeu bastante na festa, bebeu bastante, aproveitou bastante a noite, mas está voltando de uma festa, caminhando para sua casa. Só que o Jonathan, ele está mais para lá do que para cá, ele está cambaleando na rua, ele vai lá e tropeça, ele perde o equilíbrio, tropeça, e o que acontece? Ele vai se apoiar na queda, ele quebra o braço, mas aí, como se não bastasse, ele bate a cara no chão, quebra um dente e, para completar o hat-trick, né, pessoal, o celular cai do bolso e quebra a tela. Bom, o Jonathan, ele teve um baita prejuízo nessa queda aí. Em uma queda em questão de segundos, ele quebrou seu dente, quebrou seu braço e quebrou ainda a tela do seu celular. Bom, então o Jonathan, um baita azarado, né, nesse tempo, ele teve prejuízo. Ele até tem plano de saúde, mas o plano não é o suficiente para cobrir todas as despesas médicas, muito menos seu celular, né? Porque um plano de saúde não vai cobrir uma tela de celular quebrada. Então, o Jonathan ele vai ter que pagar custos relativos ao seu celular também. Então, o Jonathan ele teve esse prejuízo. Mas o que é emergência para ele agora? É o seu braço e o seu dente quebrado. Afinal de contas, ele não pode deixar por assim, não pode simplesmente esperar se curar, não. Ele tem que ir no hospital, ele tem que ir na emergência. Ok, então ele vai lá na emergência para tentar resolver essa questão, mas o Jonathan, ele precisa de dinheiro para conseguir arcar com esses custos médicos. O que ele faz então, pessoal? Ele tem que acessar a sua reserva de emergência. E como é que ele vai acessar a reserva de emergência, pessoal? Vocês acham que ele vai pegar o celular? Vamos supor que seja sexta-noite isso. Ele vai pegar o seu celular, acessar o home broker da corretora, que é a plataforma de acesso à bolsa de valores, pegar as cotas de fundo imobiliário que ele tem, vender essas cotas, pegar o dinheiro e pagar os custos médicos? Pessoal, tem vários problemas com essa possibilidade. A primeira, pessoal, é que é relativa ao valor da cota. Se a gente for pegar o lucro ou prejuízo que ele pode ter nesse investimento, pode ser que, desde o momento que ele comprou pela primeira vez essas cotas, o preço de hoje dessa cota desse fundo de investimento esteja bem mais barato. Pode ser que ele esteja tendo prejuízo, porque renda variável varia para cima, varia para baixo. Pode ser que nesse momento esteja variando para baixo. Então, caso ele só tenha o fundo imobiliário como uma suposta reserva de emergência, pode ser que ele tenha que estar vendendo no prejuízo, porque ele vai ter que vender hoje, não pode esperar. Pode ser que o investimento, pode ser que o valor da cota esteja mais baixo do que o valor pelo qual ele comprou. Então pode ser que ele tenha que realizar um prejuízo. Esse é o problema número 1. Tem outros problemas que são bem relevantes. Por exemplo, pessoal, o Jonathan, ele
está fazendo isso em uma sexta-noite. O mercado já fechou. As cotas elas só vão voltar a ser negociadas na segunda-feira, caso segunda não seja feriado, claro. Então, eles só vão voltar a ser negociadas no próximo dia útil. E a gente sabe que a liquidação na Bolsa de Valores dos fundos imobiliários é em D+2. Então, o Jonathan pode até tentar vender na sexta-feira. Mas, primeiro que a sexta-feira as cotas não estão mais negociando. Então, essa venda só será concretizada 2 dias corridos depois, ou seja, sábado, domingo não são dias úteis, são dias corridos, então é só na segunda que essa venda realmente será efetuada. Mas é D+2 a liquidação, ou seja, o dinheiro só vai cair na conta 2 dias depois da venda. Então, segunda foi a venda, é só na quarta-feira que esse dinheiro vai cair na conta do Jonathan. Então, o Jonathan tentou vender na sexta-feira à noite as cotas. O dinheiro, na verdade, a venda só foi concretizada na segunda e o dinheiro só vai cair na quarta-feira. Então, pessoal, que reserva de emergência é essa que você precisa do dinheiro em um dia e aí só 4 dias depois, 4 dias corridos depois, na verdade, 5 dias corridos depois, você vai conseguir, de fato, ter o dinheiro na sua conta. Não é, de fato, uma reserva de emergência, pessoal. É claro, nós temos alguns fundos imobiliários que são, de fato, bem mais previsíveis e apresentam menos incertezas do que outros títulos de renda variável. É o caso dos fundos imobiliários de papel. Esses fundos, eles alocam a maior parte dos seus recursos em títulos de crédito lastreados em crédito imobiliário, empreendimentos e financiamentos imobiliários, como as LCIs, que são as letras de crédito imobiliários, e também as CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, nesses títulos de crédito, que são títulos de renda fixa. No entanto, pessoal, o fato de fundos de papel terem grande parte dos recursos aplicados em títulos de renda fixa não os tornam títulos de renda fixa. Os fundos imobiliários são renda variável. A modalidade deles é renda variável. Se vocês forem ver o gráfico dos preços de um fundo imobiliário de papel, vocês irão ver que o valor da cota varia, porque é renda variável. Então, ocorrem variações no preço de um fundo imobiliário do tipo papel. Ele aplica a maior parte dos recursos em títulos de renda fixa, ok? Mas seu preço varia. Você tem incertezas quanto ao valor da cota. Muitas vezes varia menos do que outros títulos de renda fixa. Mas, de qualquer forma, ele varia, às vezes para cima, às vezes para baixo. Então, pessoal, ele varia, renda variável. Outro ponto é que cada um dos títulos que o fundo imobiliário em questão investe, aplica seus recursos, ele apresenta risco de crédito. Existe uma possibilidade de default, que é quando o devedor não realiza o pagamento do valor devido ao credor. Então, existe um risco para cada um desses títulos de crédito. Sim, é possível que o fundo não receba tudo que lhe é devido. É claro, pessoal, que na maioria das vezes os títulos eles são de fato remunerados. Nos melhores fundos de papel que a gente pode analisar, é baixo esse nível de default. A maioria dos títulos eles são remunerados. Eles não são objeto de default, de inadimplência. No entanto, a gente não pode ignorar que existe esse risco. Mas mesmo nos melhores fundos imobiliários, pessoal, nos fundos que paguem boas taxas de aluguel, nos fundos que remunerem bem, de uma maneira acima até da média do mercado, os seus cotistas através dos dividendos mensais. Mesmo nesses fundos, pessoal, a gente tem que sempre ficar com o pé bem atrás quando a gente pensa em botar um dinheiro que a gente pode precisar.
Por quê? Porque reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento. Não é aquele dinheiro que a gente tem que pensar no rendimento. Rentabilidade, pessoal, um bom retorno, a gente busca na nossa carteira de investimentos, que vai representar a maior parte do nosso patrimônio. Aí, os fundos imobiliários são ótimas alternativas. A gente pode pensar em fundos imobiliários para uma carteira de longo prazo. Por quê? Apresentam ótimas possibilidades os fundos imobiliários. No entanto, para a reserva de emergência, elas possuem algumas coisas que não são interessantes, como, por exemplo, não tem liquidez diária. Se a gente vende um fundo imobiliário, a gente consegue o dinheiro pelo menos, no mínimo, 2 dias úteis depois. Então, o fundo imobiliário é uma ótima alternativa para se pensar em investir, mas para a sua carteira de investimentos de longo prazo. Reserva de emergência é aquela parte do seu patrimônio que tem que estar em fácil acesso. Não pense em alta rentabilidade, pense em segurança e alta liquidez. Então, onde que muitas pessoas, muitos investidores conscientes investem a sua reserva de emergência? Em títulos públicos federais, por exemplo, o Tesouro Selic, que apresenta uma alta liquidez, uma alta previsibilidade, uma alta segurança também, um baixíssimo risco de crédito. Muitas pessoas também deixam na poupança, que tem muita gente xingando a poupança. De fato, para um investimento de longo prazo, não faz muito sentido você ter dinheiro na poupança, porque não é o investimento mais seguro que tem, até porque títulos públicos federais têm um risco de crédito um pouco menor e também tem uma rentabilidade bem baixa. No entanto, possui liquidez diária, tem alta previsibilidade, você sabe que pode pegar esse dinheiro a qualquer momento. É ótimo isso para uma reserva de emergência. Então, pessoal, tenha reserva de emergência em algum lugar que vocês saibam que vão ter alta facilidade e alta segurança. Não busquem alta rentabilidade na reserva de emergência, porque não é o intuito da reserva de emergência. Então, fundo imobiliário e reserva de emergência não combinam. Fundo imobiliário, mesmo que seja bem mais previsível que muitos títulos de renda variável, não deixa de ser um título de renda variável. Mas, pessoal, gostaria de salientar que isso aqui, esse vídeo, não é de forma nenhuma uma recomendação de investimento. Não estou falando aqui para vocês onde investir o dinheiro, onde que é melhor estar investindo, onde que é melhor estar alocando recursos. Não. Eu estou apenas fazendo esse vídeo é apenas feito para ensinar, para conscientizá-los de que os fundos imobiliários são de renda variável e apresentam diversos fatores que não são compatíveis com a formação de uma reserva de emergência. Então, se vocês escutam alguém falando para pegar o seu dinheiro, aquele dinheiro que vocês podem precisar a qualquer momento e colocar em fundos imobiliários, saibam que não é o mais vantajoso, não é aquilo que se costuma fazer, nem aquilo que é mais indicado fazer, por todas essas razões que eu acabei de mencionar, que eu acabei de falar. Pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para vocês, porque esses ensinamentos foram bastante importantes para mim quando eu comecei a investir o meu dinheiro, quando eu comecei a estudar onde colocar cada parte do meu patrimônio. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês utilizem esses conhecimentos para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, pessoal, dê um like aqui, e se você se interessou por esse assunto e quer saber mais sobre fundos imobiliários, a gente tem o nosso curso de fundos de investimento imobiliário, onde a gente fala disso aqui e de mais ou diversos fatores que mostram por que o universo dos FIIs, que são os fundos imobiliários, apresentam tantas possibilidades para os investidores com as mais diversas estratégias. Então, pessoal, se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, pode ver o nosso curso sobre fundos imobiliários. Estou deixando o link aqui. Então, mais uma vez, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, coloque um comentário aqui, dê um like e eu vejo vocês nos próximos vídeos.